tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui,
Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Senhor Deus, queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa derramar o teu mover aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, através dos louvores dessa noite, Deus. Queremos pedir, Pai, que o Senhor possa tocar no mais profundo do nosso coração, Pai. E nós te entregamos, Pai, todo o nosso coração aqui diante do teu altar, Pai. Que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, Pai, nessa noite. Queremos te entregar esse período de louvor em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos começar o louvor com uma pegada diferente. Vai, Herbert, puxa aí. Quero ouvir suas palmas, hein? Continua, suas palmas. Senhor,
Vamos contar toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Quero ouvir só a igreja agora. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, não me deixou morrer. E como aquela mãe que não existe, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Quero ouvir só vocês agora. A honra. Coral bonito. Mais uma vez, só a igreja. A honra.
voz sacode a terra em sua presença. Não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Pai, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Para quê? Para nos resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Declare. Para o meu caos e faz o órfão um filho seu. É o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações e sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vamos declarar que digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Vamos pedir para Deus nos avivar essa noite, cada dia mais e mais. Nós possamos ser avivados diante da presença de Deus. Oh, te adoramos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o seu Espírito. Enche esse ambiente.
Enche esse ambiente, enche esse lugar com tua glória, Senhor. Te damos liberdade, que caia o seu Espírito. Declare: vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Peça isso, peça isso. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Te adoramos. Aviva-nos, Senhor. No início, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito essa noite, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade. Pega suas mãos aos céus e peça isso. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, peça isso, peça isso. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor.
hoje, que seja agora. Vem derrama o seu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje. Oh, te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te adoramos, Senhor. Só a igreja, que seja hoje, que seja hoje. A terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Oh, a terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Te adoramos, Deus, essa noite. Exaltamos o seu nome, Pai. Na beleza da santidade, Deus, nós te adoramos esse domingo. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, ó Pai. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Pai. Na beleza da tua santidade. Te adoramos, Nós possamos nos humilhar diante do Senhor a cada dia mais e mais, amém? Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do seu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Do início, nesse lugar. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração
fonte ao teu amor, minha colheita ao teu amor, minha herança ao teu amor. A minha fonte ao teu amor, minha colheita ao teu amor, minha herança ao teu amor. Declare: a minha fonte ao teu amor, minha colheita ao teu amor, minha herança ao teu amor. Se eu me humilhar, se eu me humilhar, ao meu clamor. Mas vale um dia. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Te adoramos, Jesus. Oh, minha fonte, minha colheita, és tu, Jesus. Oh, te adoramos, Senhor, te louvamos. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do seu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Jesus. Faça assim com as suas mãos aos céus. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor pode mudar a sua vida, o seu coração. Oh, Deus impressionante está aqui. E vai mudar o seu coração, a sua vida. Há uma unção de ousadia neste lugar. Oh, aleluia. Oh, te louvamos, Deus. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração, diga, quebrantado hoje outra vez. E não há nada que me apaixone mais, aleluia. Nada que me impressione mais, só tua presença,
Só os teus olhos me fazem suspirar. Oh, aleluia. Faça assim, queridos. Eu me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidões de erros. Eu me inclino diante de ti. Vai, igreja, vai. Só tu és digno, diante de ti eu me inclino. Amigos do coração, com a sua mão ainda no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu me rendo aos teus pés. Oh, aleluia. E quando você se rende aos pés do Senhor, coisas grandes começam a acontecer na sua vida. A sua mão agora no seu coração não é mais a sua mão, é as mãos do Senhor, que toca na sua alma, que toca nos seus sentimentos. Quando você abre o seu coração e diga assim: Senhor, Tu és digno, Tu és Senhor da minha vida. Ah, queridos, Ele começa a trabalhar na sua vida de uma forma muito especial. Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Oh, Ele está tomando a sua vida, seu coração, a sua família. O melhor de Deus ainda está por vir ainda. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor, queridos. Você pode exaltar o nome do Senhor. Você pode gritar se for preciso, dizer: eu te quero, eu te amo, eu preciso de ti, Jesus. Oh, Rabachuvianda, Rabasa. Aleluia! Vai, Senhor! Aleluia! Oh, vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Vem! Sopra desse lugar! Aleluia! Ao que está sentado, diga isso. Ao que está sentado, bem forte, vai, diga. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Vai agora, seja, vai, igreja, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra ao que está sentado, diga isso, vai. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja, aleluia, seja a glória, seja a honra e o poder, aleluia. Exalte o nome dele, diga que ele é grande na sua vida. Há uma unção sobrenatural, ele está aqui na pessoa do Espírito Santo.
a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. São 20 anos pregando a palavra, são 20 anos louvando, adorando o nome do Senhor, são 20 anos ganhando vidas para Jesus, são 20 anos batizando, são 20 anos casando pessoas, apresentando crianças, são 20 anos dançando, são 20 anos estudando a palavra, são 20 anos pregando para casais, são 20 anos falando aos jovens, são 20 anos saltando na presença de Deus. Diga glória a Deus, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Grita bem forte mesmo, queridos. Oh, oh. Vem sobre nós. Seja a glória, seja a honra e o poder. Oh. Olha que coisa linda, queridos. Ninguém vai roubar sua glória, ninguém vai roubar sua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Vai, igreja, vai. Ninguém vai roubar. Mais forte, vai. E tudo, ó. De novo, vai. Ninguém vai roubar, oh, ninguém vai roubar. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Oh, ninguém vai roubar sua glória. Ninguém vai roubar sua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Toda honra, toda glória é tua, Jesus. Todo louvor é teu. Tudo isso é pra tua glória. Tudo volta pra ti, tudo volta, tudo volta, tudo volta. Tudo volta. Oh, tudo volta pra ti. Tudo volta pra ti. E tudo volta pra ti. Tudo volta pra ti, Jesus. Toda glória é tua, Jesus. O louvor é teu, Senhor. Tudo volta pra ti. 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 Tudo é teu, Jesus. Tudo é teu, Jesus. Nossa vida é tua, Senhor. Tudo volta pra ti, Jesus. Ei, tudo volta, oh, tudo volta, tudo volta, tudo volta. Tudo é teu, nada é nosso. Tudo é teu, a honra é tua e a glória é tua, Jesus. Tudo volta, oh, tudo volta pra ti. Oh, tudo volta pra ti. Tudo volta. Ninguém pode tirar aquilo que Deus te deu. Ninguém pode tocar naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ninguém. A honra é dele, a glória é dele.
Amandaraba, chubiandaraba, cantaraba. Remandaraba, chubicantaraba. Remandou, chamandaraba, cantaraba. Remandou. Ai, dá vontade de ficar te adorando. Oh, hoje é o último dia de festa nos domingos, Senhor. Ah, Jesus, Tu promete coisas grandes para a nossa vida. Ah, Tu prometes coisas grandes na nossa vida. Oh, Pai, aqui está só a Sua casa agora. Só os Seus filhos. Aqui só tem pessoas que fizeram parte do início dessa igreja. Oh Deus, aqui só tem pessoas que viveram todo esse tempo. Aqui só tem pessoas assim, Senhor. Por isso nos dá um presente. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito. Derrama a Tua Shekinah sobre nós, Pai. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, glorifica. Glorifica, exalte. Aleluias. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Diga assim, ó. E a minha vida Ele governa. 20 anos Ele governando nessa igreja. Esse rei veio a mim com os seus olhos em chama. Aleluia. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo ele me disse: fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Fogo, 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 diga. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Oh, nunca é vencido. Ciumento de amor, existe um amor, existe um amor, ciumento de amor. Da minha vida Ele governa a sua vida.
eu perguntei sobre os seus olhos. E sorrindo ele disse, e sorrindo ele me disse, oh, vem, 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 vem. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo, 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 o fogo, fogo, fogo. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, querido. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Adore, 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 vai, 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 vai. Em geração nunca é vencido. Vai, amigos, bem forte, vai, 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 vai. Eternidade, eternidade, de geração em geração. Quero ouvir a sua voz, diga de eternidade, vai, de eternidade, de eternidade. Alto, alto, mais alto, diga isso, vai, bem forte, ó. Alto, mais alto, oh, alto, mais alto. Levantamos o teu nome, levantamos o teu nome. Vai, ó, alto, mais alto, oh, alto, mais alto. Tudo! Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre, amém. Tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre, amém. E aquelas palmas lindas para Jesus. Mais forte, mais forte. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Sinto o cheiro da tua glória nesse lugar. Aleluia. Que perfume suave é esse, Jesus? Amandará. Oh Deus, obrigado. A vontade de ficar aqui, Senhor, louvando, te adorando, te bendizendo. Tu tem sido bom para a gente, Pai. Tem sido bom para essa igreja. Tem sido bom, Pai. Toda essa pandemia, Tu tem sido bom com a gente, Pai. Diante de tantas dificuldades, Tu tem sido bom, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo Teu amor. Obrigado. Aleluia, aleluia. Mas dá mais um aplauso a Jesus, querido, Ele merece. Aleluia. Dê um abraço, um beijo, uma cotovelada, o que você quiser, né? Esse irmão que está ao seu lado, faça isso esta noite. Amém. Aleluia. Pedir alguns músicos enquanto a gente está falando aqui, que você possa dar uma aliviada aqui, que as meninas vão dançar. Senta aí, querida, onde você está, por favor. Deixa eu passar alguns anúncios para você. Hoje, praticamente, é o último dia, né? Da parte de domingo, próximo domingo é Santa Ceia, mas hoje é um dia muito especial, né? Um dia que a gente fecha esse aniversário assim com chave de ouro, posso dizer, nesses domingos que nós vivemos aqui, sabe? Hoje é só os da casa, não é verdade, que está aqui. Falo os da casa porque o apóstolo Marcelo é da casa. Fez parte do nascimento dessa igreja, sabe? E a sua esposa Valéria. Eu digo para você que estamos em casa. E quando a gente está dentro da nossa casa, né? Junto ao Pai, o Pai diz assim, então vou derramar hoje. Vou fazer algo novo hoje, né? E apenas está começando. É só o início, tem mais ainda para você. Amém, amados? Querido, terça-feira tem o nosso culto. A Igreja Nova Vida de Éden vai estar aqui conosco. Você tem a oportunidade de viver isso com a gente, tá? Quarta-feira tem o nosso Bom Dia Espírito Santo. E na quinta-feira tem o nosso culto de louvor, adoração e oração. Você é o nosso convidado. Sábado, querido, dia 31, eu montei um programa assim um pouco antigo para a gente, mas é um programa antigo que eu acho que todos nós gostamos, né? Nós vamos ter uma tarde aqui com o Sérgio Lopes, já está tudo combinado, tudo direitinho. Então, de 3 horas até às 6 da tarde, você tem essa oportunidade. Olhe para mim agora, não converse agora, por favor. Então, de 3 às 6, nós vamos estar aqui. Sérgio Lopes vai cantar para a gente. Então, eu preciso que você dê atenção a esse aviso, a esse convite. Convide alguém, que tem tanta gente da antiga que gosta de Sérgio Lopes, né? Gosta ou não gosta? Ontem mesmo eu estava cantando aqui para a terceira idade. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Né? Linda música, né? Chora Israel. Eu estou sem voz, não vou nem cantar, né? Senão vai dar ruim aqui, né? Chora Israel, caminhando eu vou. A banda dessa igreja tinha que preparar essa música, né? Com o Sérgio Lopes entrar aqui, a gente já entra cantando isso, né? A banda aqui da igreja, sim ou não? Quando ele entrar aqui, a gente fala, não, espera um pouquinho aí, Sérgio Lopes, fica sentado aqui, caminhando.
né? Bota um batuque legal aí, bastante luz, vai ser uma bênção, tá? Então você é o nosso convidado, esteja conosco. Aí já no próximo domingo, já dia 1º, né? 1º de agosto, 1º de agosto. O mês de agosto é um mês lindo, sabia? Quem sabe que o mês de agosto é um mês lindo? Né? Eu não faço aniversário no mês de agosto. Meu cunhado faz aniversário no mês de agosto, né? Eu não faço em setembro. Mas eu fui ordenado ao ministério pastoral no mês de agosto. Dia 29 de agosto de 89. Eu fui ordenado ao ministério pastoral e dou graças a Deus por isso. Amém, amados? É um mês especial para mim também. Logo depois vem o meu aniversário, né? Setembro. Espero que você faça um bolo, uma festa grande aí. Tá bom? Me dê um bom presente. Depois eu vou passar a lista para os irmãos. Você vai escolhendo ali embaixo. Eu vou dar isso, vou dar aquilo. Né? O número mudou, tá bom, gente? Então, deixar tudo direitinho para os irmãos. Amigo, esses são os anúncios. E deixa eu só passar algo para os irmãos. No sábado, nós vamos fazer um churrasco lá fora. Né? Só que esse churrasco é para compra do terreno. Você sabe que nós estamos lutando para comprar um terreno aqui nesta rua, porque nós queremos fazer o nosso estacionamento. Parecer um terreno a 4 casas aqui da nossa igreja, indo próximo ao colégio aqui. E nós estamos negociando, falando. O proprietário nos deu a oportunidade de segurar esse sem botar placa até agora em agosto. Então, em agosto nós vamos estar conversando, sentando e vamos pedir a Deus que Deus, se for da vontade dele, ele nos dê esse terreno. Então, agora no sábado, nós vamos fazer um churrasco grande aí fora. O que é um churrasco grande? Né? Não é um churrasco grandão, não é um palito desse tamanho. É uma quantidade maior, né? É com fartura, isso aí. Então, você vai doar a carne e você vai comprar ela depois. Quem está entendendo? Então, eu estou precisando de quilo de carne, que eu não tenho carne nem vou comprar. Entendeu? Eu não tenho nem vou comprar. Né? Vou comprar 1 quilo, né? Não o quantitativo. Eu já dei 1 quilo. Mas ninguém. Opa, os quilos chegando aí, ó. 1 quilo, 2 quilos. Você também ou dormir 2? Você vai falar de dormir 2? Então você é forte, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quilos. 8 quilos, 9 quilos. 10 quilos só? 11 quilos só? 12 quilos só? 13 quilos só? Vai dar 150 churrascos só? Eu falei quanto? 15? 13, 14, falta 1 quilo para 15. 15, a gente tem que chegar a 20. 16, 17, falta 4. Em cima tem alguém? Só tem pão duro aí em cima? Ninguém vai levantar a mão em cima? Levanta a mão, Enzo. 17. Vou mandar alguém levantar a mão aí, né? Cadê o outro que vai levantar a mão? Quem é aí? Opa, pô, até que fim, hein, cara? Misericórdia. O Reis levantou a mão. Então, você já não é 1 quilo, você é 2. Entendeu? Aí deu 18. Falta 2. Cadê não, tem aqui, né? Cadê o Marcelo? Levantou a mão sob pressão, Marcelo? Não, né? 19. Só o Reis que é sob pressão, né? Resolve o problema, né? É 2 ou 1 aí? 1 e 1, 2, né? 2 quilos, né? Aí você vai comprar a carne toda também, né? Não, a gente vai dar o dinheiro para você. Você vai comprar aquela carne especial, amém? Só picanha. Fabinho sabe qual é a carne boa, né? Que se compra para isso aí. Então, gente, por favor, está na promoção, quarta-feira? Sabe o valor, você? Ainda não? Passa de 30? 30, então, gente, é R$30. Você, por favor, dê na mão do diácono Anderson. Hoje, né? Se não terça. Diácono Anderson, isso aqui, ó. Eu tinha que falar isso depois do ofertório. Errei. Entendeu? Errei, né? Eu tinha que falar depois do ofertório. Depois que eles dessem a oferta e o dízimo, aí a gente falava. Ó, se você guardar a tua oferta que você trouxe hoje, vai cair maldição na tua vida, hein? Por favor, você dê que eu tenho muita coisa para pagar amanhã. Amém, irmãos? Então, isso é uma dádiva de Deus. Você vai estar cooperando, sabe? Para a compra desse terreno.
Ah, pastor, é pouco dinheiro. Não, sempre é muito. O pouco que entrar é muito, sabe? É muito e muito mesmo. Então eu conto com o seu amor, com a sua dedicação, e nós vamos preparar um arrozinho, um molho à campanha, né? E vamos acompanhar isso aí, né? Botar num pratinho, aí você compra, vem aqui para dentro, tem umas mesinhas ali espalhadas no espaço de convivência. Vai ser muita bênção, gente. Vai ser muita bênção. Você vai comprar 2, 3 churrascos, 4, vai ser uma bênção muito grande. Isso é algo muito especial. Amém, amados? Vamos vender também para a rua, não só para a igreja, não. Vai ser lá fora o nosso churrasquinho. Amém, amados? Fazer o nosso ofertório? Hein? Você que pegou o seu envelope, fique de pé, a gente orar, agradecer a Deus pela nossa vida financeira, sabe? Eu não tenho costume de pregar sobre oferta. Eu digo que aqui nessa igreja já existe pessoas que têm feito isso. Isso. É uma Andresa nova, né? Vamos estender as mãos aqui. Tem mais alguém, gente, que está fazendo aniversário, deseja uma oração? A gente não pergunta. Vamos orar pela Andresa? Erga as mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua filha por esse tempo novo que ela está vivendo. Eu quero te pedir que a tua bênção esteja sobre ela, sobre todos os sonhos, ó Pai, seja realizado nesse novo tempo. Eu abençoo a vida da tua filha, a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos digam amém. Vamos aplaudir Cristo.
É muito anúncio, né? Hoje estão dizendo que lá na cantina tem caldo verde, empadão de camarão e manjar. Manjar. Vai tirar aqui? Não esqueça de passar na cantina não, tá, gente? Faça isso. O microfone vai para quem? Para você? Você quer que eu prepare a luz? Cadê o Natan? Então, tudo branco ele sabe fazer. Se ele não souber fazer tudo branco, eu mato ele. Eu salvo da igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos aqui essa noite são gratos por essas portas estarem abertas? Eu também sou muito grata pelo Senhor ter aberto essas portas para a gente. Eu gostaria de ler algo que eu escrevi aqui, essa noite, antes de iniciarmos a dança, que diz assim: o Ministério Melk, nessa noite... Cadê o nosso pastor? Precisa ouvir. Eu vou ler para vocês, depois ele vê nas filmagens. O Ministério Melk, nessa noite, louva a Deus através da dança por 20 anos, pela vida do nosso pastor Ney Teodoro, agradecendo pelo seu chamado que se iniciou em 1984 e que em 2001 deu início a uma caminhada pela Estrada da Fé, nascendo assim a Igreja de Nova Vida em Vila Rosalie. Amém? Sai da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Sê tu uma bênção. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. E eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Mesmo que tudo pareça contrário, eu não vou deixar de ser quem Deus me chamou para ser. Eu adorarei em meio à dor. Eu adorarei enquanto as lágrimas rolarem. Viverei e alcançarei as tuas promessas, antes mesmo de enxergá-las. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram.
Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, porque a fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. Leva-me, Senhor, oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Mais palmas, gente. Dê um glória a Deus bem alto aí, vai. Que estrada linda, hein? Que estrada linda. Uhul! Que estrada, hein? Parabéns, gente. Coisa linda demais. Meu Deus. Gente. Tô aqui abobado, né? De ver tanto sucesso assim, né? Meu Deus do céu. Jesus. Agora aguenta coração. Queridos, eu gostaria que você ficasse de pé agora. Hoje eu vou receber aqui, né, nesse último domingo desse mês. Queria que o domingo caísse no dia 31, né, que 31 cai sábado e logo é o outro. Nesse último domingo, o apóstolo Marcelo. Eu digo que em 2001 a caminhada foi muito difícil. Eu acho que ele conhece muito bem o que eu vivi naquela época, não é isso? E o primeiro culto desta igreja foi a apóstola que está ali, grupo de louvor da igreja dele. A inauguração da igreja, ele que pregou. Então, hoje, nesses 20 anos, né, que a gente fecha um ciclo e abre outro, eu tenho o prazer de trazê-lo aqui, né, porque se nós estamos aqui, é porque um dia também ele apostou na gente. Então, a Bíblia manda dar honra a quem tem, e ele tem honra de estar aqui hoje, porque se isso aqui está funcionando até o dia de hoje, é porque ele orou, nos abençoou, né? E tudo isso que aconteceu também é culpa de alguns que estão aqui e dele também, que apostou em mim naquele dia tão difícil, naquele ano tão difícil, apostou, investiu, nos deu som, fez muita coisa pela gente. Eu dou graças a Deus pelo apóstolo Marcelo. Eu gostaria que você desse um aplauso a Jesus pela vida do apóstolo. Shalom, queridos, graça e paz. Deus abençoe tremendamente. Eu fico muito feliz de poder estar aqui essa noite, está comigo a apóstola Valéria. Vem cá, Valéria, por favor. Essa é a apóstola Valéria,
minha esposa. Temos 3 filhos, Rodrigo, Daniel e Caleb. E é um prazer para a gente, né? Quando o pastor Ney nos convidou, eu falei para ela, vamos comigo para a gente poder estar junto lá, porque é uma data muito especial. 20 anos. 20 anos significa uma caminhada, uma história de vida. Quantas coisas, com certeza, pastor Ney e Márcia e a igreja já passaram, mas há uma palavra que o Senhor tem nos ensinado até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos continuar sendo ajudados por Ele. Essa é a boa notícia. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Deixa a apóstola Valéria falar algo aqui. Hoje o dia de pregar é você. Mas faço as minhas palavras à igreja, né, que é uma alegria poder estar aqui mais uma vez e todas as vezes vir aqui para celebrar algo, né? É muito bom isso. E celebrar mais um ano de existência, completando 20 anos de um ministério, é muito tremendo. Em tempos tão difíceis, quando o pastor Ney estava falando aqui, nos tempos agora difíceis da pandemia, Deus, Tu és bom. Quem pode dizer Tu és bom, Deus? Mas, apóstolo, aconteceu tanta coisa, eu tive tantas situações difíceis, eu passei tantos momentos difíceis, mas assim mesmo Deus é bom. E Ele não deixará de ser bom com você, com a sua casa, com a sua família, com esse ministério. Quando eu estava ali adorando, vendo Lucas ministrando, eu falei, meu Deus, como é bom, né? A gente poder ter filhos na casa do Senhor. Porque no início dessa caminhada, o Lucas pequenininho aprontava, né? E a gente dizia, Jesus, onde esse menino vai parar, meu pai? Onde esse menino vai parar? Parou no altar aqui, ó, adorando ao Senhor, aplauda ao Senhor, porque essa é a nossa geração, essa é a geração. A melhor coisa a gente vê, eu fiquei aqui, quando eu vi a Evelyn dançando, eu falei, meu Deus, como é bom a gente poder ver a nossa geração na casa do Pai. E eles darão continuidade aos mais 20, aos mais 20, aos mais 20. E assim será. Parabéns, Igreja de Nova Vida, na Vila Rosali. Que Deus abençoe vocês tremendamente, porque Deus é bom. Então, aplauda mais uma vez. Pode. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelos pastores, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado mesmo, meu Pai, essa é a nossa oração. Gratidão, gratidão, gratidão ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina pelos séculos dos séculos sem fim. Dê mais uma salva de palmas bem forte a Ele. Sente um pouco, querido, por favor. Quando o pastor Ney me convidou, eu fiquei pensando numa palavra para um dia de aniversário, porque 20 anos significa 2 décadas. E a cada década, a cada 10 anos, começa um novo ciclo. Essa igreja está começando um novo tempo. Amém? E Deus, Ele é muito tremendo e Ele gosta de marcar o tempo. E eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou ministrar num dia do aniversário, num dia de festa? E Deus tem gerado uma palavra no meu coração que eu tenho ministrado na igreja, que eu tenho usado como tema: eu me movo na direção daquilo que eu acredito. E hoje, 20 anos, significa que pastor Ney, sua equipe e essa igreja se moveu na direção do chamado, acreditou e chegou até aqui. Amém? Diga, eu me movo na direção daquilo que eu acredito. Diga, Senhor, eu acredito no teu chamado, eu acredito na tua igreja, neste lugar. Dê uma salva de palmas bem forte a Ele.
O livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 1 diz assim: havia fome naquela terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça para o Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que dei a teu pai Abraão, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu tenho ministrado sobre isso e eu comecei a falar sobre Abraão. Hoje eu quero falar sobre Isaque, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Hoje eu quero falar sobre Isaque, dentro desse chamado, desse se mover na direção daquilo que eu acredito. E eu tenho ministrado sobre isso, e Abraão acreditou no chamado, quando Deus deu uma palavra para ele. Ele confiou naquilo que Deus estava falando, naquilo que Deus estava direcionando, mesmo em meio a tantas situações, a tantas dificuldades, a tantas lutas. Ele acreditou, ele confiou. Aí vem o seu filho Isaque, que Deus vem falar com ele sobre a promessa que tinha dado a seu pai. Abraão se moveu na direção daquilo que ele acreditava, daquilo que Deus tinha falado com ele, e a Bíblia vai dizer que Deus imputou isso por justiça. Isaque começa a se mover na direção daquilo que ele acredita que Deus tinha falado com o pai dele e agora iria falar com ele. O nome Isaque significa, ele é oriundo de uma palavra hebraica, Tizak ou Itzak, que significa aquele que ri, ou significa filho da alegria. Nós somos filhos da alegria do Senhor, amém? E o que acontece? Abraão passa por tantas situações, por tantas lutas e dificuldades, mas ele não deixa de se mover na direção daquilo que ele acreditava que Deus tinha falado com ele, uma promessa, que através dele viria uma nação, através dele viria uma geração. Nós somos frutos disso, amém? Isaque agora precisava se mover na direção do chamado, do que ele acreditava. Ele precisava se mover naquele chamado, naquilo que ele estava acreditando agora. Eu pergunto para mim e para você, nesse dia de aniversário de igreja, será que nós temos nos movido realmente segundo tudo que Deus tem falado? Será que nós temos acreditado? Mas apóstolo, nós chegamos até aqui. Chegou sim, e Deus tem muito mais, amém? Deus tem muito mais. Ele mostrou, eu estava vendo a história da igreja, conheço desde o início, quando nós participamos, quantas coisas, mas só vocês que vivem aqui, aqueles que já são mais antigos, outros que estão chegando agora, tem uma ideia, uma noção do que foi acontecendo o dia a dia, cada coisa, cada dificuldade, cada luta. Pastor Ney, diaconisa Márcia, a família, a equipe, para poder chegar aonde chegou, o preço que foi pago. E eu quero dizer para mim e para você, Deus quer continuar fazendo e vai fazer muito mais para que o nome dele seja glorificado, amém? Vai comemorar 20, 30, 40, 50, 60, 70 e tudo debaixo de conquista e muito mais, porque Deus está nesse lugar, amém? A presença de Deus é tremenda. Eu estava ali no meio dos louvores e sentindo Deus movendo uma unção tremenda, uma unção de festa, uma unção de alegria, de conquista. Como é bom conquistar! Mas nós só podemos conquistar quando nós fazemos isso, nos movemos na direção daquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida. E o que acontece? O que estava acontecendo neste lugar? Havia uma crise. Isaque estava vivendo debaixo de uma crise. Se a gente for ler todo o texto, nós vamos ver que havia fome naquele lugar. E uma fome muito maior do que na época de Abraão.
Uma situação difícil tinha entrado, não chovia, não tinha comida, não tinha alimento para os animais estavam morrendo, e as pessoas iriam morrer também de doença ou de falta de alimento. Uma situação muito complicada, muito ruim, que apontava para o impossível, o improvável. Existem situações na nossa vida que apontam para o impossível, para o improvável, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível, Deus torna possível. Talvez, se o pastor Ney ou a igreja voltar lá atrás, há 20 anos, se fosse falar, vocês vão estar desta forma que está hoje, ia dizer, meu Deus, isto é impossível, mas aquilo que era impossível se tornou possível. Diga assim, eu estou pisando, eu estou no lugar que Deus fez acontecer. Se é verdade, faça barulho neste lugar. Aleluia. E aí a primeira coisa que o Senhor vai falar para Isaac: não desça para o Egito, não saia da terra enquanto eu não te disser. Para Abraão ele tinha falado, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Havia um propósito, havia um projeto, mas agora para Isaac ele fala, não faça isso, fique nessa terra, porque você está na terra que eu vou abençoar. Eu vou abençoar essa terra, eu vou fazer coisas incríveis nessa terra. Para Abraão, sai da terra, para Isaac, fique na terra, não vá para o Egito, fique nessa terra que eu vou falar contigo. Olha o que Deus está falando, o que Deus está fazendo com Isaac. Fique nesse lugar, nessa terra, habita nessa terra, mora nessa terra, porque eu serei contigo e com a tua descendência, e darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a teu pai Abraão. Nós precisamos entender isso na visão de Isaac, não na nossa visão. Nós precisamos entender o que Deus está falando com Isaac dentro do contexto da história e da cultura de Isaac. Isaac fazia parte de um povo nômade, morava em tendas, estava acostumado a mudar de um lugar para o outro. Ele viu isso na sua infância, ele viveu isso na sua infância, ele participou disso na sua infância. O nômade, ele chega no lugar, ele produz, não é que ele não produz, ele produz naquela terra, ele gera riquezas naquela terra, mas quando a terra não está produzindo, ele sai daquela terra e vai para outra terra, buscar outras terras para produzir. Até hoje, você vê isso lá em Israel, porque existe o povo nômade, amém? E quando você for a Israel, porque você vai a Israel, amém? Vai pisar na Terra Santa, você vai ver isso. E o que acontece? Eles geram riquezas, eles produzem muito. Criam cabras, animais, tem servos, são os melhores guias para o deserto. Consegue achar água onde ninguém consegue achar, sem aparelhos, sem nada. Eles vão e entendem, tem um discernimento, ali tem água, e são muito inteligente em relação a isso, consegue tirar água. Mas o que o Senhor estava fazendo? O Senhor estava treinando Isaac. Isaac tem esta mentalidade, ele cresceu assim, ele viveu assim. Ele passou isso com o seu pai, com a sua família. Talvez você diga, apóstolo, eu ainda não mudei certas coisas na minha vida, eu ainda não me movi na direção daquilo que eu acredito, porque eu tenho ainda algumas coisas do meu passado. Deus quer te libertar, há uma conquista sobre modo excelente para você. Se mova na direção daquilo que Deus tem falado, porque Ele diz para mim e para você, que sobre todas as coisas, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas bem forte a Ele. O Senhor queria treinar Isaac, amém? Pastor Ney, diaconisa Márcia, equipe, foram treinados. E continuamos sendo treinados. Eu falo continuamos porque eu também sou pastor. E a gente sabe, cada dia é um treinamento. O Senhor queria treinar Isaac, queria tirar Isaac da zona de conforto. E eu ministrei isso lá na igreja, eu falei que para Abraão, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela. Realmente foi uma questão de geografia, de sair de um lugar para o outro. Mas às vezes Deus fala isso para nós, para nos tirar da nossa zona de conforto.
E às vezes a nossa zona de conforto é: pastor, eu ainda não me envolvi porque eu não posso. Pastor, eu ainda não fiz mais porque eu não sei, eu ainda não me lancei mais nisso porque eu não sei, que é muito mais cômodo eu achar que eu não sei, eu ficar nessa posição. Mas será que eu vou conseguir? Vai, você pode muito mais do que você imagina. Amém? Amém? Diga assim: de hoje em diante, eu vou me mover na direção daquilo que Deus tem para a minha vida. E se é verdade, faça barulho nesse lugar. Abençoarei, escute bem, abençoarei a sua descendência, como prometi a seu pai Abraão. Por causa de Abraão, da intimidade, da comunhão com Deus, Isaac, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e toda a descendência é abençoada, porque a promessa foi dada primeiro a Abraão. Eles estavam vivendo da promessa que Deus deu a Abraão: vou fazer contigo o que eu prometi fazer com o seu pai. Vou fazer com você o que eu prometi fazer com o seu pai. Nós temos essa herança na nossa vida, amém? A Bíblia diz que tudo que Deus prometeu a Abraão, através de Cristo Jesus, se cumpre na nossa vida. Nós fazemos parte dessa história de conquistadores, que nos movemos na direção daquilo que nós acreditamos, e nós acreditamos na palavra do Senhor, e no poder de Jesus Cristo, no Evangelho que salva, cura, liberta e transforma. E se você crê, dê uma salva de palmas bem forte a Ele. O que Deus começa a fazer com com Isaac? Deus começa a trazer à memória de Isaac aquilo que ele tinha ouvido de seu pai. O pai dele tinha falado com ele: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas essas terras na tua descendência, e a tua descendência será abençoada na terra. Então Isaac começa a lembrar que quando ele era criança, junto com o seu pai Abraão, um dia Abraão contou essa história para ele, porque acontecia isso, passava de pai para filho, chamada Torá oral. Se sentava com o filho e se contava a história. E ele lembra disso, isso vem na memória dele. Dizia: meu pai Abraão, eu lembro que ele um dia me contou uma história. Ele disse para mim: meu filho Isaac, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Meu filho Isaac, não há outro Deus além dele. Ele é Senhor, Ele é único, Ele é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda glória. Só a Ele nos rendemos e só a Ele prestamos culto. Amém? Ele nos deu uma promessa, meu filho. Você faz parte desta promessa. Você faz parte da promessa que Deus deu ao seu pastor. Se você crê, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Você faz parte dessa promessa. Deus falou para mim, meu filho, que me daria um filho. Você é esta promessa. Você é o filho que Deus falou. E quando Deus falou comigo, eu me movi na direção daquilo que eu acreditava. Eu me movi na direção da promessa. Mas meu filho Isaac, senta aqui, mais perto, que eu quero falar contigo. Não pense que foi fácil. Não pense que foi fácil esses 20 anos. Não pense, meu filho. Passei por muitas coisas, por muitas lutas, por muitas dificuldades. Eu estava numa situação tão complicada, ali vendo as coisas passando, e parecia que não iria acontecer. Quantas vezes nós estamos assim, parece que está passando e não vai acontecer. Só parece, porque aquilo que Deus promete, acontece. Amém? Talvez para alguns, já aconteceu. Talvez para outros aqui esteja acontecendo, e para outros vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Se é verdade, faça barulho nesse lugar. E ele nos disse, e ele me disse que eu teria um filho. Eu acreditei,
Mas não pense, meu filho, que foi fácil. Foi muita luta, muita dificuldade. Um dia eu estava dentro da minha tenda. Talvez essa história seja a história de alguém aqui. Estava dentro do meu quarto, achando que não iria acontecer, chorando e dizendo: Senhor, Tu me deu uma promessa, e até hoje eu ainda não tive filhos. Quem vai ser o meu herdeiro? Será o filho da escrava, Damasceno Eliezer, que foi um grande servo. Lá na frente a gente, vendo a história, vai ver. Será? Eu não tenho ainda um filho, o Senhor me prometeu. E naquele dia, meu filho, Deus definiu algo. Deus falou comigo: Abraão, eu te darei um filho. Não será o filho da escrava. Abraão, sai da tua tenda. E meu filho, eu estava dentro daquela tenda, olhando para as lutas, para as dificuldades, e eu não conseguia me mover. Eu estava ali olhando para os meus sentimentos, para os meus ressentimentos, para as mágoas, para a traição, para tanta coisa, e não conseguia me mover, e Deus me despertou, falou: sai de dentro dessa tenda, olha para o alto, conta as estrelas. Não consigo, Senhor. Porque quando se fala em estrela, nós olhamos para o meio que nós vivemos, é que a gente quase não vê estrela nenhuma. Mas quem já viajou para algum lugar, que sabe que é muita estrela. Lugar que não tenha tanta poluição, nem não tenha tanta claridade. Você consegue ver muito mais. É uma coisa incrível. Imagina naquela época. Quantas estrelas? Eu não posso. Eu não tenho como contar as estrelas. Não dá para contar as estrelas. Não tem como. Assim será a sua descendência. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Meu filho, eu acreditei. Eu acreditei nessa promessa. Eu confiei nessa promessa. Eu acreditei. Eu confiei. E você está aqui para dar continuidade a essa promessa. Você, diga: nós estamos aqui. Fale para o seu pastor: meu pastor, para ele. Aponte para ele: meu pastor, nós estamos aqui para dar continuidade a essa promessa. Se é verdade, faça barulho nesse lugar. Isaac agora está ouvindo isso do Senhor. Ele ouvia de seu pai. Ele estava ouvindo isso agora do Senhor. Isaac, habita na terra, fica na terra, porque eu serei contigo, eu vou te abençoar. Darei a essa terra a você e a sua descendência, como prometi a seu pai Abraão. Confirmarei em juramento o que falei com Abraão. Multiplicarei a tua descendência. Será como as estrelas dos céus. Darei a você essa terra e a sua descendência será abençoada. E através da sua descendência, através de você, todas as nações da terra será abençoada. Em ti serão benditas todas as nações. Isaac agora está vivendo isso. Isaac agora está vendo isso. Mas existe uma coisa aqui que nós precisamos trabalhar nesta noite e entender. Isaac está debaixo de um grande desafio. Essa é a verdade. Quem aqui está debaixo de um grande desafio? Faça assim. Amém? Estar debaixo de um grande desafio significa que Deus tem algo muito maior para nós. Amém? Isaac está debaixo de um grande desafio. Está vivendo aqui um conflito interno e externo. Interno porque ele acredita na palavra, está no coração dele. Guardei tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Ele acredita, ele cresceu ouvindo a palavra. Ele viu os milagres acontecendo na vida do pai. Ele é fruto de um milagre. Ele viveu isso. Ele viu isso na vida do pai, do povo. E Deus estava falando com ele, externo, porque ele estava vendo uma crise.
No mesmo nível que Deus estava falando com ele, ministrando no coração dele, os olhos dele estavam vendo crise. A terra estava com fome, uma seca, uma crise, uma fome maior do que na época do pai Abraão. E ele está vendo isso, dentro dele está a palavra, está o ensinamento, mas está também a cultura, que ele, quando via algo ruim, ele saía da terra. Quando não dava fruto, ele saía. Mas ele está ali sendo ministrado pela palavra e os olhos dele estão vendo crise. Ele tinha que resolver isso, porque existe uma coisa muito interessante. Deus nos dá uma promessa, mas até chegar à promessa, existe o estado atual e o estado desejado. Aquilo que eu creio que vai acontecer, porque a palavra do Senhor não mente, e Deus não mente, e o que Ele diz acontece, amém? Mas existe o estado atual, o que eu estou vivendo, o que está acontecendo com a minha vida, com a minha casa, com o meu negócio, com o meu trabalho, com o meu ministério, o que eu estou vivendo nesse momento, mas eu tenho a promessa, eu tenho o estado eu tenho o estado atual e o estado desejado. Eu preciso me mover, eu não posso ficar no estado atual, porque eu não vou chegar a lugar nenhum, e não vai me ajudar. Eu preciso me mover na direção da promessa. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu creio que Tu é fiel para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou pensar. Se é verdade, faça barulho nesse lugar. Ele tinha que decidir. A promessa, aquilo que ele almejava, ele tinha que se mover na direção daquilo que ele acreditava, tinha que sair daquele estado atual. E o que Deus estava fazendo? Deus estava confirmando a promessa, trazendo a memória de Isaac, para despertar em Isaac aquilo que ele tinha falado com Abraão. Ele estava trazendo para Isaac, confirmando aquela palavra. Preciso trazer à minha memória, a Bíblia me ensina isso, aquilo que me dá esperança, amém? Salmo 119, verso 49, Senhor, vai dizer o salmista, lembra-te da promessa que Tu fizeste a Teu servo, no qual me tens feito esperar. Eu tenho esperado essa promessa. O salmista não está falando isso querendo dizer que Deus se esqueceu. Deus não se esquece, mas o salmista está falando isso para trazer a memória dele, que Deus deu uma promessa e vai acontecer. Isaac está ouvindo o próprio Deus falar, a confirmação da promessa que foi dada a Abraão, está sendo dada a ele, e ele está acreditando, ele precisa se mover. Para eu me mover na direção daquilo que eu acredito, eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Às vezes eu preciso olhar e dizer, meu Deus, o Senhor já me ajudou até aqui. Quantas coisas eu já passei, quantas coisas essa igreja já passou, quantas coisas os pastores já passaram, quantas coisas os discípulos, a equipe, os membros já passaram. Diga assim, Senhor, eu passei e estou aqui, e vou continuar passando e vencendo para a glória do Teu nome e do Teu reino. Faça barulho nesse lugar. Mas talvez você esteja aqui nesse lugar, nesse dia de festa, de aniversário. Já vou começar a me apressar para encerrar, quase encerrando. Lá na igreja eu falo assim, eu estou quase encerrando. Porque eu aprendi isso quando eu fiz seminário. No primeiro ano do seminário, os professores falavam, vocês que são quase formando, é muito quase. Né? Então o que acontece, querido? Isaac está ouvindo isso do próprio Deus, a confirmação, mas ele precisava se mover. E talvez você esteja falando, mas apóstolo, eu tenho algumas perguntas. Para eu ser esse crente, discípulo, servo, líder, que se move na direção daquilo que eu acredito, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer? Porque as situações não são fáceis. Existem situações difíceis. Existem situações que nos deixam realmente espantado.
mas em tudo, diga em tudo, o tempo todo, Deus me dá a vitória. Amém? Eu estou aprendendo também, é um aprendizado, estou aprendendo com o Senhor. Eu quero aprender a cada dia mais com Ele como me mover na direção daquilo que eu acredito, no meio das lutas, do impossível, do improvável, tudo mostrando o contrário, eu tenho que me mover, porque eu acredito e eu confio. Diga assim, eu creio. Fale assim, com toda a sua ousadia, diga, Senhor, eu posso mais, eu sou a semelhança do Criador. Mais forte, eu posso mais, eu posso muito mais, eu sou um vencedor, eu posso mais. Diga, meus sonhos são reais, eu posso mais. Vitória, vitória, vitória. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Jesus um dia fez algo tremendo com Pedro. Fez Pedro repetir, usou uma técnica de repetição. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ok, Pedro, vamos caminhar na direção daquilo que nós acreditamos. Pedro, chega aqui mais perto. Eu tenho uma pergunta para você, uma grande revelação. Fale, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, é claro que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Vamos continuar caminhando, Pedro. 20 anos, 30 anos, 40 anos. Pedro já estava um pouquinho velho, e os discípulos também, né? Fale, Senhor, peraí, Senhor, o Senhor está com uma unção tremenda, o Senhor já está com uma idade, mas o Senhor anda depressa, a gente está meio devagar, temos que alcançar o Senhor. Vem cá, eu vou te falar algo. Tu me amas? Pedro ficou triste. O que Jesus estava fazendo? Colocando na mente dele. Tu me amas? Amo. Então se mova na direção daquilo que eu acredito e coloquei para você. Vamos nos mover na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? Mas apóstolo, eu até acredito, mas eu não consigo me mover. Talvez alguém diga, apóstolo, eu até começo a me mover, eu sou uma pessoa empolgada, eu me movo, mas quando começam as lutas, as dificuldades, eu começo a parar, a travar. Talvez alguém diga, apóstolo, eu não consigo nem acreditar, que dirá me mover. E aí Deus traz um ensinamento para Isaac e para cada um de nós. Como Abraão conseguiu? Como Abraão conseguiu se mover na direção daquilo que ele acreditava? Como foi isso? O que aconteceu para Abraão se mover? Eu vou lhe falar, Isaac, Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Como eu consigo, apóstolo? Como eu consigo? Obedecendo a palavra, guardando os mandados do Senhor, acreditando nele, confiando nele. E nós vamos conseguir, diga para você mesmo, eu vou conseguir me mover na direção daquilo que Deus tem para a minha vida. Dê mais uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Mandado, aquilo do qual se é incumbido, encargo ou missão, ele confiou naquilo que Deus falou para ele naquela missão. Nós temos uma missão, amém? A nossa missão é fazer com que o reino de Deus seja manifesto aqui nesse lugar. Você está aqui na casa do Senhor, na sua igreja, comemorando 20 anos, você está sendo um instrumento para o reino de Deus se manifestar nesse lugar. Amém? Os céus estão em festa, porque este lugar está em festa. O Senhor está dando ordem aos anjos
para ir nas 4 direções. Vidas vão se render ao altar do Senhor, porque tem uma igreja pregando a palavra, caminhando na direção daquilo que acredita, sendo um testemunho para a comunidade, para o bairro, para todos. Amém? Diga assim: eu sou um instrumento do Senhor, por isso eu me movo na direção daquilo que eu acredito. Preceitos que se recomenda praticar, regra ou norma, estatutos, regulamento, conjuntos de regras, organização, como funciona. A palavra do Senhor nos ensina como funcionar na presença do Senhor. Abraão obedeceu, Isaac, meus mandamentos, a minha palavra, por isso ele conseguiu se mover. Nós somos a geração que vamos obedecer a palavra do Senhor e vamos conseguir nos mover na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. Se você crê, dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Eu preciso, estou encerrando, eu preciso acreditar, eu preciso confiar. Cada vez que eu entro neste lugar e eu adoro o Senhor, a presença dEle vem, o poder dEle vem, o Espírito Santo vem sobre mim, me enche, para que eu seja este canal, esse instrumento, e quando eu saio daqui, por onde eu vou andando, eu vou levando a presença do Senhor. Se eu entro na minha casa, eu levo a presença do Senhor. Se eu entro no meu trabalho, eu levo a presença do Senhor. Se eu pego o ônibus, o meu carro, o que quer que seja, eu levo a presença do Senhor, porque eu sou esse canal, esse instrumento que se move na direção daquilo que eu acredito. E eu acredito no chamado do Espírito Santo para cada um de nós. Se você crê, dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Isaac, faça o que Abraão fez. Obedeça, acredite, confie. E aí você vai fazer uma outra pergunta, e eu vou lhe responder. Mas apóstolo, se eu fizer isso tudo, porque Isaac vai passar por algumas lutas, e continuar acontecendo lutas, se eu fizer isso tudo e vier uma situação difícil, continue fazendo. Continue acreditando, não fique somente no estado atual, vá para o estado desejado, não fique preso como Abraão estava dentro da tenda, olhando tantas coisas, e Deus falou: meu filho, o tempo está passando, Abraão, você está dentro da tenda olhando para as suas lutas, tem algo maravilhoso, olha para o alto, olha para as estrelas, olha para o Senhor, que é dono de todas as coisas, que te criou, que já te tirou do hospital com enfermidade, que já livrou a tua vida, que já trabalhou no seu casamento, que já restaurou a sua família, salvou o seu filho que estava desviado. Olhe para todas as coisas que Deus já fez e continue acreditando e se movendo. Eu me movo, prossigo para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. E se você crê, dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Aleluia, fique de pé nessa noite. Fique de pé, feche seus olhos. Aleluia, levante suas mãos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és o dono desta igreja. Tu tens sustentado Teus filhos, Pastor Ney, Diaconisa Márcia e toda essa equipe. Foi o Senhor que moveu isso. O Senhor é o dono de todas as coisas. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és poderoso, e nós Te adoramos, Senhor, Te exaltamos, Senhor. Levante suas mãos, feche seus olhos. Hoje é um dia especial, diga para Ele: aleluia. Ora basuriai. O melhor presente do Senhor para nós é a presença dEle, nesse aniversário. Levante suas mãos. Você já provou, já viu, você conhece. Aleluia.
de quantas vergonhas Deus já nos livrou. Tua presença, Senhor. Orabassuri cantro valabaxeri amalama suriai. Diga para Ele. Diga para o Senhor. Com a esperança vi Tua presença. Declare para Ele. Oh, aleluia. Eu provei e vi o mais doce. Declare. Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Tua presença, Senhor. Vem, Espírito, vem. Vem com a Tua presença, Senhor. Vem, Senhor. Queremos a Tua presença. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Oh, diga para Ele. És bem-vindo aqui, na minha casa, na minha família. Encher este mundo. Oh, aleluia. Declare. Bem-vindo neste lugar. Bem-vindo em cada casa, bem-vindo em cada família, Senhor. É o desejo do meu. Oh, aleluia. Por tua glória, Senhor. Aleluia. Oh, rabassore contro valabaxere amalamaxe. Santo. Diga para Ele. Aleluia. Sore contra valabassuri amalamaxeriai. Vem Espírito, vem. Oh, vem Espírito Santo. Nada como a Tua glória, Senhor. A glória do Senhor que está nesse lugar vai invadir a sua casa, a sua família. Continue acreditando na promessa que o Senhor te deu. Ele disse para mim e para você que nós e a nossa casa serviremos a Ele. Essa promessa vai se cumprir. Dê uma salva de palmas e um grito de júbilo a Ele. Aleluia. Aleluia. Dar encherete. Pastor Ney.
Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Quero agradecer ao apóstolo Marcelo pelo carinho de ter deixado a sua igreja nessa noite para nos abençoar. Nós estamos aí chegando ao fim do nosso aniversário aos domingos, né? Você possa pensar desse jeito, viver desse jeito. E uma das coisas que também vai acontecer essa semana, queria chamar aqui a Daniele, a única menina, suba aqui. Vou chamar o Felipe e também o Leomil. Nessa quinta-feira agora, dia 29, nós vamos ter mais 3 novos diáconos na igreja e uma diaconisa, né? Então, gostaria que você se alegrasse por isso, sabe? E na quinta-feira, eles estão convidando vocês para estar aqui, para louvar, adorar o nome do Senhor, junto conosco. Amém, amados? Eu espero que Deus, Ele venha fazer algo assim diferente na vida de vocês. Eu lembro da minha ordenação, eu lembro de tudo que aconteceu na minha vida, né? Eu acho que é algo importante para a vida deles. Então, a partir de domingo que vem, eles vão mudar um pouquinho de nome, né? Mas que essa mudança seja uma mudança para melhor. Nós não estamos ordenando eles para as coisas que virão, não. Eu estou reconhecendo aquilo que eles já estão fazendo. Só isso, tá? Então, espero que você receba com carinho. Você pode aplaudir Jesus? Tem uma canção que é uma oração, sabia? Essa canção, ela me chamou muita atenção, olha lá. Vou nem cantar porque eles não sabem, né? Senão vai cair. Não é mesmo. Rei do céu, estou aqui, prostrado. Eles vão aprender. Quase que eu peguei o violão. Prostrados, de joelho aos pés da cruz, posso ir além. Tá vendo como é que eles sabem? É aqui, ó. Obrigado por chegarmos até aqui, Pai. Obrigado porque Tu é vitorioso.
continua sendo vitorioso. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Que o amor de Deus Pai, a paz do nosso Senhor esteja sobre nossas vidas de uma forma rica. Uma boa semana, gente. Ele é o vitorioso. Aleluia. Vitorioso é. Vitorioso é. Jesus. Oh, vitorioso. Vitorioso é. Vitorioso é. Vitorioso é. Vitorioso é, vitorioso